Nessa área de rádio. Então eu vou aqui iniciar com a gente vai ter essa mesa com 4 importantes pessoas que fazem há muito tempo, às vezes há décadas já, se preocupam com esse tema, né? E eu passo a palavra agora para Cláudia de Abreu, que pode ser, Cláudia? Que é jornalista, ela é diretora também da TV Comunitária de Niterói, é militante do grupo Comunicativistas, que é um grupo muito atuante, representante da campanha pela ética na TV aqui no estado, e foi do Coletivo Nacional de Rádios Livres e da Rádio Pop Goiaba, da FM Livre, que é de Niterói também. Bom, boa noite a todos. A ideia da minha apresentação é, em alguns minutos, dar um panorama geral do que foi o iniciozinho desse processo, né? E aí os colegas aí que estão nessa batalha até hoje, depois vão falar um pouquinho mais sobre como é que está atualmente o setor, né? Bom, as rádios piratas propriamente ditas, né, elas são um fenômeno da década de 60. E elas eram chamadas de piratas porque elas emitiam fora da área territorial de determinado país, né, para o país em frente, né? Até no próximo quadro eu vou dar exemplo de algumas dessas rádios piratas. E foi com esse termo, né, que aqui no Brasil as rádios começaram a ser caracterizadas pela grande mídia, apesar de o movimento lá e aqui ser completamente diferente, porque lá o objetivo das rádios piratas naquele momento era quebrar o monopólio estatal, né? As empresas queriam fazer publicidade no rádio e com o monopólio estatal isso não era possível. Então começaram esse movimento de rádios piratas e que inclusive acabou gerando todo um movimento de legalização das rádios de uma outra forma, né, que não através do monopólio estatal. E as rádios livres, que vieram pouco tempo depois, elas são justamente o resultado de um processo do desenvolvimento tecnológico, né? Começou a ser fácil construir um transmissor e fazer, enfim, uma emissão, né, pelas ondas do ar. E muitos grupos, então, a partir da década de 70, começaram a fazer essas transmissões. Bom, das rádios piratas, a primeira que se tem notícia foi de 1958, a Mercur, que transmitia na frente da Dinamarca. Essas são as mais assim, importantes e significativas da época, né? A Nord, na Suécia, a Verônica, em frente à Holanda, a Caroline, que em 68 conseguiram registrar 28 milhões de ouvintes, né? Era uma rádio pirata que transmitia na frente da Inglaterra, e Atlanta também na Inglaterra. E elas eram financiadas por grandes multinacionais, como a Ford, Liva, American Tobacco e muitas outras. E o objetivo, como eu já falei, era conseguir fazer publicidade no rádio. As rádios livres, elas vêm num outro momento, com outro objetivo, né? As pessoas queriam, os movimentos sociais, e as pessoas mesmo individualmente, queriam falar. E aí veio o fenômeno das rádios livres, as pessoas construindo transmissores para fazer essa emissão. Na Itália, em 75, as pioneiras foram a Emanuele de Ancona e a Milano Internazionale. Como está ali, né, elas tinham um trabalho muito estreito com os movimentos sociais. Então, por exemplo, quando tinha uma ocupação de uma fábrica, que era uma coisa que a Itália efervescente, né, na década de 70 acontecia muito, eles colocavam correspondentes nessas ocupações para fazerem transmissões diretas. E muitos taxistas faziam parte também desse movimento e passavam informações sobre coisas que estavam acontecendo na cidade. Isso, né, na Itália. A Rádio Alice, que de 76, ela passa a propor uma nova forma de fazer rádio. Ela está muito ligada aos anarquistas, né, e as pessoas que questionavam não só o que era transmitido no rádio, mas o próprio formato, né, dessas transmissões. Em 78, a Itália registrava oficialmente 2.275 rádios locais e 503 TVs. O processo de legalização veio logo em seguida. O próximo. Na França, que também teve um fortíssimo movimento de rádios livres, a primeira que a gente tem é a Rádio Campus, em 69. A Rádio Campus ela foi criada por um grupo de estudantes de engenharia, e a partir daí o movimento estudantil começou a se aproximar de outros
outros cursos começaram a se aproximar, e depois os movimentos sociais. A gente tem também nessa época a Rádio Tomate, de Paris, que era muito ligada aos movimentos sociais, já da mesma maneira que a Milano era lá na Itália, e a Rádio Verte, que era ligada ao movimento ecológico, né, que naquele momento era muito presente na França. E aí eu separei uma pequena frasezinha do Guattari, comentando, né, num livro, o livro Revolução Molecular, sobre as rádios livres na França, né. O comentário que ele faz é o seguinte: é uma revolução na relação com a palavra pública, um questionamento da manipulação do imaginário para uma ordem social opressora que fabrica o consenso majoritário. Próximo. As rádios, assim, que quebraram a institucionalidade, né? As rádios que, as pessoas, os movimentos que usaram a rádio como processo de transformação social e questionamento. Então, eu registro aqui as rádios mineiras da Bolívia, que começaram em 52, né? As rádios mineiras, elas eram ligadas aos trabalhadores mineiros, né? Então existiam vários sindicatos por regiões e todos eles tinham rádios. A Rádio Rebelde de Cuba, que foi extremamente importante, né, como parte lá do processo revolucionário. Temos a Venceremos em El Salvador, que teve início em 82. Nesse mesmo ano começou a Rádio Solidariedade na Polônia, e também a KMPX, que apesar de não ter sido um processo revolucionário, eu acho importante registrar, porque em 66, em São Francisco, eles falavam contra a intervenção do Vietnã, né? E nos Estados Unidos, naquele momento, era muito sério você falar contra a guerra do Vietnã, mas mesmo assim o pessoal montou uma rádio em São Francisco e foi extremamente importante naquele momento. Bom, as rádios livres no Brasil, o primeiro registro que a gente tem é de 1970, no Espírito Santo. Foi uma rádio montada por um técnico de eletrônica, na verdade um estudante de eletrônica, ele era menor de idade. O pai dele teve que, a Polícia Federal na época, explicar o que era aquilo, por que aquela transmissão foi feita. Acabou ficando tudo bem, mas na época teve, assim, foi estampado em páginas do jornal Rádio Pirata como se fosse uma coisa absolutamente absurda. Bom, como é até hoje, né? Eles se referem até hoje, qualquer um que faz uma transmissão de rádio como se fosse bandido. E a gente tem a partir daí, justamente nessa mesma semelhança que tem lá com a Europa, as pessoas que tinham a técnica, né, da eletrônica, tinham essa facilidade, começaram a montar seus transmissores. E aí em Sorocaba, em São Paulo, a gente tem o fenômeno do verão de 82, em que mais de 100 emissoras de rádio existiam naquela cidade.